Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos, de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, estou vestindo hoje um jaleco branco e por dentro tem uma blusa estampada meio rosa, verde, lilás. Meus cabelos são compridos, um pouquinho abaixo do ombro, eles são castanhos escuros. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação aqui do nosso intérprete, o Jonas. Vamos lá agora iniciar a nossa aula de Ciências do 7º ano. Vou colocar minha apresentação aqui na tela para vocês. Então, como eu já falei, sou a professora Tayara Santos e agora vamos iniciar a nossa aula de Ciências do 7º ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui de volta conosco. É uma alegria enorme ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre, tenho certeza que vocês já viram lá no primeiro slide o tema da nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre as placas tectônicas e a deriva continental. Então, vocês que estão aí do outro lado, já ouviram falar em placas tectônicas? Me contem aí, vocês sabem o que é isso? Eu acho que vocês já escutaram falar. Não só em ciências, mas também já devem ter escutado falar em geografia, né? Então, quem não sabe ainda, vamos descobrir isso juntos aqui hoje. Então, primeiro, antes da gente entender o que são placas tectônicas, a gente precisa tentar aqui voltar bastante aí no tempo e imaginar como era essa Terra lá no início. A gente já viu que a Terra se formou muito depois do Big Bang, né? Segundo a ciência, a Terra teria se formado muito depois do Big Bang. E como era essa Terra? Ela não tinha nada a ver com a Terra que a gente habita hoje. Então, a Terra no início, ela era uma esfera incandescente, que ela vivia pegando fogo. A temperatura média no nosso planeta era mais ou menos 1.500 graus Celsius. Imagine, se hoje, quando a gente está aqui a 35, 38 graus, a gente já fica morrendo de calor. Imagine quando ela tinha essa temperatura aí de 1.500 graus, né? Impossível de ter qualquer forma de vida nela. Então, com o passar de milhões de anos, a Terra sofreu um processo de resfriamento. E a água, a água foi gradativamente surgindo, né? Porque como a temperatura era muito alta, não tinha como ter esses reservatórios de água. Mas conforme o tempo foi passando, o planeta foi se resfriando, tinha muitos vulcões entrando em erupção, eles emitiam esses gases para a atmosfera, acabavam formando essas nuvens, a nuvem ficava muito pesada e chovia, né? Precipitava. E nas deformações que a gente tem na superfície terrestre, essa água ia se acumulando. Então, gradativamente, essa água foi se transformando de gás para líquido no nosso planeta e aí sim a gente pôde ter os reservatórios de água. Então, esse resfriamento do nosso planeta também foi responsável pela solidificação de partes mais externas da Terra, dessa superfície mesmo rochosa que a gente tem. Porque como o planeta era muito quente, ele não tinha essa superfície rochosa. Era uma coisa meio que pastosa ali. Só que conforme o planeta foi se resfriando, aí essa parte começou a se solidificar. E graças a esse processo de solidificação, essas partes sólidas, elas não ficaram grudadinhas, né? Porque imagina, era pastoso, o planeta começou a se resfriar, não tinha como a gente pisar, né? Se existisse alguém aqui, não tinha como pisar, porque era tipo areia movediça, sabe? Pastoso, só que muito quente. Conforme o planeta foi se resfriando, aí a gente começou a ter as camadas rochosas. Só que conforme essas camadas foram se solidificando, elas não ficaram grudadinhas umas nas outras. Elas acabaram tendo algumas irregularidades e ficando partidas entre elas. Então, é justamente isso que a gente chama de placas tectônicas, que são essas placas placas rochosas que se que se solidificaram aqui no nosso planeta. Então, essas placas, elas meio que parecem quebra-cabeças, né? Peças de quebra-cabeça que estão distribuídas por toda a superfície do nosso planeta. Então, hoje em dia a gente sabe que são 12 placas tectônicas que existem no mundo todo, né? No nosso planeta inteiro a gente tem 12 placas tectônicas distribuídas. E somente em 1950 é que essas estruturas foram descobertas. Então, o que são essas placas tectônicas? São placas rígidas que vão estar localizadas na camada que a gente chama de litosfera, que é essa camada mais externa da superfície rochosa da Terra. E aqui, se a gente prestar atenção, ó, onde é que estão essas placas tectônicas? A gente não consegue ver, né, enxergar elas assim, mas elas estão abaixo dessa camada que a gente pisa. Na verdade, em alguns lugares
tem como ver sim, porque aconteceram falhas geológicas e a gente consegue ver essas deformações, né, os espaços entre essas placas. Mas, ó, aqui essas linhas pretas que vocês estão vendo são as divisões das placas tectônicas. Então, a gente tem uma placa tectônica aqui, que eu estou passando o mouse, que está mais aqui na América do Sul, desculpa, América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá. A gente tem uma placa tectônica aqui que está na região da América do Sul e América Central. A gente tem uma placa tectônica aqui grande que envolve todo o nosso continente, né, da América do Sul, inclusive o Brasil está em cima de uma placa tectônica inteira, e isso é muito, muito bom para a gente vai entender mais para frente por quê. Tem outra placa tectônica aqui na África, então tem várias placas tectônicas distribuídas ao longo do planeta. E vocês devem ter observado algumas coisas, ó. Então, vendo esses pontinhos laranjinhas aqui, isso daqui são pontos de vulcões, são vulcões, né? Formações vulcânicas, e formações vulcânicas que estão ativas. E o que a gente consegue perceber aí? O que tem de comum? Por que tem lugares que tem muitos vulcões e tem lugares que não tem vulcões? Então, primeira coisa, se vocês prestarem atenção, esses vulcões ativos, quase que todos eles estão justamente nas regiões de encontro entre as placas tectônicas. E tem uma explicação para isso daí. Porque o que é que acontece? Como essas placas tectônicas elas estão aqui na nossa litosfera, elas estão pertinho do manto. O manto é uma camada pastosa da Terra. E ele é formado por rochas que estão ali... como o manto está próximo do núcleo, o núcleo é extremamente quente, o núcleo começa a derreter essa rocha que está ali no manto. Então, de novo, a gente tem uma formação pastosa. As rochas ficam nessa forma pastosa aí, derretida. Então, o magma, que é justamente essa rocha derretida, ele fica ali acumulado nesse manto. E chega a determinados momentos que a pressão é muito grande ali no interior da Terra e esse magma ele precisa sair, ele precisa extravasar por algum lugar. Então, é nesses momentos que acontecem as formações vulcânicas ou que os vulcões começam a entrar em erupção, porque esse magma ele procura um lugar para sair e é muito mais fácil para que ele saia num espaço entre duas placas tectônicas, porque já existe um espaço ali, do que ele quebrar uma placa tectônica para sair. Então, por isso que a gente vê tantas formações vulcânicas nessas regiões de encontro entre as placas, porque é o lugar mais fácil para esse magma que está ali no interior da Terra sair. E se a gente observar, vamos voltar para o caso do nosso país. O Brasil ele não tem essas formações vulcânicas. Ó. O Brasil está mais ou menos por aqui, nessa região. A gente não tem vulcões ativos aqui no Brasil. E a gente não tem esses vulcões ativos aqui justamente porque a gente fica em cima de uma placa tectônica inteira. Ela não tem divisão. É muito mais difícil que esse magma consiga romper essa placa tectônica e extravase e forme um vulcão aqui no meio da placa. Então, fomos agraciados nisso daí. A gente tem essa vantagem hoje de morar no nosso país e não ter essas formações vulcânicas. E, como eu já falei, essas placas tectônicas, né, elas flutuam sobre o manto terrestre. Elas estão ali bem pertinho do manto, ali em cima do manto, logo depois da crosta. E a gente vai ver isso agora mais ou menos acontecendo nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, gente, aqui está o núcleo da Terra, aqui é o manto, que é essa rocha derretida. E ele, ó, tá com muita pressão acumulada aí, ele tá querendo sair. E ele vai sair justamente nessa região de encontro entre as placas, que é muito mais fácil para ele passar ali. E conforme ele vai fazendo pressão em cima da crosta terrestre, vai, ó, formando aquele cone. Por isso que a gente vê os cones dos vulcões. É o manto que empurra essa camada rochosa e forma aquele cone vulcânico. Legal, né? Ver como é que isso acontece. Então, a gente já falou que são as placas tectônicas e a gente já falou também que essas placas tectônicas, elas não estão fixas ali não, né? Naquela época lá ocorreu o resfriamento, mas elas não ficaram paradinhas ali não.
elas continuam em movimento até hoje. Essas placas tectônicas, elas continuam se movimentando até hoje. E como consequência disso, a gente tem alguns fenômenos que a gente vê sempre na televisão acontecendo. E eu quero que vocês agora podem pegar a pipoca aí para acompanhar esse vídeo que eu trouxe para vocês, que são as consequências desse movimento das placas tectônicas. Como as placas tectônicas se movem? O movimento se parece ao de camadas de gelo sobre o mar. Debaixo da crosta sólida do nosso planeta está o chamado manto terrestre, uma faixa bem grossa feita de rocha derretida. É nela que as placas tectônicas flutuam. Umas são mais pesadas que outras e deslizam por baixo de alguma placa vizinha. É quando podem surgir tensões. Essas tensões podem chegar ao ponto de produzir um terremoto ou um violento tsunami, como ocorreu em 2004 no sudoeste da Ásia. A maior atividade sísmica do planeta tem sido registrada nos limites do Oceano Pacífico. As placas tectônicas criaram nesse ponto uma espécie de anel vulcânico. E como há muitos vulcões, a região se chama Círculo de Fogo do Pacífico. Onde as placas se chocam, o Sol se comprime e levanta. Assim, são formadas montanhas sinuosas, como os Alpes na Europa e as cordilheiras no Himalaia. Satélites modernos permitem medir os movimentos tectônicos com exatidão. As placas se deslocam de 1 a 10 centímetros por ano. Com esse tipo de informação, é possível ver como a Terra está se transformando. Em 300 milhões de anos, poderia surgir um novo supercontinente, o chamado Pangeia Última. Então, a gente viu aí no vídeo os efeitos desse movimento das placas tectônicas no nosso planeta. Tem lugares do planeta que a gente acaba sentindo mais os efeitos desses movimentos, tem lugares que a gente acaba sentindo menos. Por algumas questões que a gente já falou, né? Onde é que esse país, que essa cidade está localizada? Se tiver em cima ali de uma região de encontro entre placas tectônicas, com certeza ela vai acabar sentindo mais aquele efeito do que em outros lugares. Aqui no Brasil, a gente não está numa região dessa de encontro, né, de congruência dessas placas tectônicas, mas a gente já viu aí alguns abalos sísmicos há pouco tempo. A gente viu, inclusive, aqui na Bahia, cidades que sentiram esses pequenos tremores aí de terra, né? Então, vamos lá aprender mais sobre isso. Como eu já falei, esses movimentos das placas continuam até hoje, em alguns momentos pode ser mais intenso ou não, e é justamente esse movimento que pode ocasionar os tsunamis, os vulcões e os terremotos. Então, agora a gente vai ver como é que esses vulcões entram em erupção. A gente viu um pouquinho lá, né, como é que está o manto, a gente viu que ele começa a acumular muita energia e precisa sair, né, extravasar esse manto, a pressão está muito grande, mas vamos ver agora como é que esses vulcões entram em erupção. A maioria dos vulcões fica no Círculo de Fogo do Pacífico. A região é onde as placas tectônicas se encontram e tem uma atividade sísmica intensa. As placas são grandes porções de rocha que formam a superfície terrestre. Elas se movem sobre um leito de magma e estão na origem de dois tipos de vulcão. Quando duas placas se chocam, uma desliza sobre a outra, no que se chama de zona de subducção. A pressão e o calor forçam o magma nas fissuras das rochas até que ele explode na superfície como lava, causando uma erupção. Rochas derretidas, detritos e gases do interior da Terra também são liberados. Outras placas se distanciam em zonas de divergência. O magma preenche o espaço deixado e cria uma nova crosta. Quando isso acontece no mar, ilhas vulcânicas podem ser formadas. A atividade vulcânica também pode acontecer sob as placas tectônicas em áreas conhecidas como pontos quentes, quando o magma consegue atravessar a crosta. Os vulcões extintos não entraram em erupção em dezenas de milhares de anos. Os adormecidos apresentam inatividade temporária e os ativos expelem com frequência gás ou lava. Então, a gente pôde ver aí nesse vídeo, né, um pouquinho de como acontece esse fenômeno. E
chegou o momento que eu sei que vocês adoram aí do outro lado, que é o momento de vocês testarem o que vocês aprenderam até aqui. E para isso, eu preparei esse joguinho para vocês. Vocês vão poder clicar no link que vai estar na descrição do vídeo e ter acesso a ele. Vou abrir aqui só para dar um spoilerzinho para vocês verem como é que ele é. Vocês vão colocar o nome de vocês aqui na tela, já coloquei o meu. E clique em começar. Ele vai começar a carregar e vai aparecer aqui, desvendando as placas tectônicas. Aqui vai aparecer uma afirmação ou uma pergunta e vocês vão ter que tentar descobrir qual é a resposta. Por exemplo, as placas tectônicas se localizam na... Aí vocês podem clicar nas letras aqui, que é um jogo da forca, e vão formando as palavras. Se vocês acertarem, vai aparecer a letrinha aqui embaixo, que está certa. Se vocês errarem, vai começar a montar a forca aqui de vocês. Vou clicar aqui no E. Vamos lá. Ó, tem E. Vou clicar no S. Também tem. Não tem D. Também não tem P. Vamos lá, vou clicar então nessa letrinha aqui. Ó. Não tem. Ó, meu bonequinho já vai ser enforcado. Errei, gente, mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão conseguir acertar tudo direitinho. Eu espero que vocês gostem do joguinho, se divirtam enquanto façam. Eu quero saber quantas questões vocês vão acertar, então me contem aqui no chat, que eu estou curiosa para saber. E depois eu vou voltar aqui para conferir. Mas aqueles que não conseguirem acertar muitas, não fiquem preocupados, é só voltar lá do início da aula, rever tudo direitinho e refazer o jogo, tá? Que vocês podem brincar quantas vezes vocês quiserem. Então, e agora que a gente já estudou sobre os vulcões, né, viu como é que eles se formam, vocês sabiam que é possível fazer um vulcão em casa? E isso é muito possível sim. E eu vou compartilhar com vocês agora um trabalho que os meus alunos lá do Centro de Educação Monteiro Lobato fizeram em 2019. Então, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e já vou logo dizendo o que foi que a gente utilizou. Eles montaram a base aqui desse vulcão, né, o cone vulcânico de argila, mas vocês podem fazer no que vocês quiserem, pode ser inclusive numa garrafa PET. E para a gente conseguir montar a larva, fazer a larva sair, eles utilizaram vinagre normal que a gente usa para temperar a salada, bicarbonato de sódio, que alguns de vocês podem ter em casa, que as mães, os pais geralmente compram, e corante, só para a gente ver a corzinha diferente saindo. Então, vou colocar aqui para vocês verem esse vídeo, que ficou super legal. Então, como eu já tinha falado antes, eles fizeram esse cone aí de argila, mas poderia ser dentro de uma garrafa PET também. A gente jogou ao mesmo tempo o vinagre e o bicarbonato. Então, o bicarbonato de sódio, ele reage com o vinagre e produz essa lava aí fictícia. E a gente usou o corante só para a gente conseguir enxergar melhor, visualizar melhor, né? Ter esse efeito mais bonito aí da larva saindo. Legal, né? Então, vamos continuar aqui. E por que esses vulcões não acontecem aqui no Brasil? A gente já viu por quê. Porque o nosso país está localizado em cima de uma placa tectônica inteira. A gente viu em um dos vídeos que tem alguns pontos do planeta que são chamados de hotspots para pontos de vulcões, para formações vulcânicas. Nesses pontos específicos, a gente consegue sim ter... o magma consegue atravessar a placa tectônica e formar um vulcão, mesmo que não seja numa região de encontro de placas tectônicas. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem esses pontos. Então, por isso que a gente não sofre com essa atividade vulcânica. A gente está aqui mais ou menos e a placa tectônica ela é meio que inteira em toda a América do Sul. E ela é chamada inclusive de placa sul-americana. E já que a nossa aula de hoje é sobre placas tectônicas e deriva continental, a gente falou muito sobre placas tectônicas, agora vamos entender o que é essa deriva continental. Então, hoje a gente sabe que o planeta está separado nos continentes, mas nem sempre esses planetas estiveram assim separados. Houve uma época aí em que todos esses continentes estavam juntos numa grande massa de terra. E essa grande massa de terra a gente chamava de Pangeia. Então a Pangeia era um continente único, era um supercontinente. E ele existiu mais ou menos entre 200 a 540 milhões de anos durante a Era Paleozoica. Isso de acordo com alguns estudos, né? De acordo com algumas evidências científicas. Então, era desse jeito aqui. Os continentes que hoje são separados eram todos juntos nessa grande massa, nesse supercontinente. E como é
que a gente consegue saber isso? Então, estima-se que justamente pelo movimento dessas placas tectônicas, depois do período de resfriamento da Terra, essas placas continuaram aí se movendo e elas foram afastando esses continentes, eles foram se fragmentando. E também não foi tudo de vez. Teve uma época em que a Europa e a Ásia estavam todas muito grudadinhas ali, um continente que a gente chama de Eurásia. Então, eles foram se afastando aos poucos. E agora a gente vai ver aqui nesse vídeo como é que esse afastamento, como é que a deriva continental aconteceu. É verdade que há 200 milhões de anos atrás os continentes formavam um único supercontinente chamado Pangeia? No início dos anos 1900, o meteorologista Alfred Wegener, ao observar um mapa-mundi, percebeu que a costa leste da América do Sul parecia se encaixar na costa oeste da África. Wegener começou a se questionar se os continentes poderiam ter sido unidos no passado. Para comprovar sua hipótese, Wegener começou uma pesquisa. O simples formato dos continentes não é um motivo forte o suficiente para comprovar que os continentes já foram unidos. Poderia ser só uma coincidência, como encaixar peças erradas em um quebra-cabeça. Mas em um quebra-cabeça nós podemos saber o encaixe correto das peças através do desenho da figura completa. Precisamos encontrar algo que nos mostre como poderia ser o continente antes da separação. Wegener então encontrou artigos científicos que demonstravam fósseis encontrados no Brasil de um animal semelhante a um lagarto, chamado Mesosaurus brasiliensis, e fósseis do mesmo animal foram encontrados na África. Considerando que esse animal não poderia ter atravessado o oceano, a ideia de que os continentes já foram unidos permitiria que o lagarto habitasse esses dois lugares ao mesmo tempo. Uma busca mais aprofundada permitiu localizar outros fósseis em comum entre a América e a África. Fósseis inclusive de uma planta. Após analisar as áreas em que esses fósseis apareciam, foi possível montar um paleomapa, ou seja, um mapa do passado. Como Wegener era meteorologista, também foi possível apontar evidências climatológicas de que os continentes eram unidos. Nos locais em que ele imaginava que os continentes eram unidos, foi possível encontrar os resquícios de erosão glacial, o que nos leva a concluir que, quando unidos, estas áreas passaram por um processo de glaciação, uma era do gelo. Por fim, Wegener analisou o material rochoso que formava os continentes e percebeu que justamente nas áreas em que ele propôs que os continentes estavam unidos, eram os locais em que os tipos rochosos coincidiam. Utilizando esses dados, Wegener escreveu um livro chamado A Teoria da Deriva Continental, a origem dos continentes e oceanos, e propôs a sua teoria à comunidade científica. A teoria de Wegener dizia que há 200 milhões de anos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia e que desde então os continentes estão se separando. Pangeia teria se subdividido em dois continentes menores, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, e esses teriam se separado até formar os continentes de hoje em dia. Porém, mesmo Wegener conseguindo provar que os continentes haviam se separado, ele nunca conseguiu explicar o que fez com que os continentes se separassem. Por isso, sua teoria não foi levada a sério e Wegener morreu em 1930 sem ser devidamente reconhecido. Mas isso estava para mudar. Se você quer saber a continuação dessa história, se inscreve no canal, curte, compartilha e até semana que vem. Então, gente, a gente viu aí um pouquinho dessa história, né? Tem uma relação muito íntima aí no formato da costa da América do Sul, que é onde a gente está, com a África. Então, se a gente olha no mapa-mundi, realmente, os dois se encaixam direitinho. Mas isso por si só não era uma evidência suficientemente forte para a gente afirmar, então, só por causa disso, realmente os continentes estavam todos juntos. Mas por meio desses estudos aí de Wegener, a gente conseguiu encontrar outras evidências. A questão do clima, os tipos rochosos, que são muito parecidos aqui na América do Sul e lá na África, e muitos fósseis que são encontrados lá e também aqui. Como é que a gente explicaria isso? Como é que esse animal ou essa planta teria atravessado um oceano e chegado do outro lado? Então, não teria muito sentido pensar desse jeito, mas o que seria mais coerente é imaginar, sim, que algum dia eles estavam todos juntos e, por algum motivo, se afastaram e a gente teve a divisão dessas espécies nesses dois lugares tão distantes hoje. E aí, gente, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Foi bastante coisa, né? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, com os colegas de vocês. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas e a gente já tem um encontro marcado na semana que vem. Eu vou estar aqui morrendo de saudade de vocês, mas continuem se cuidando e a gente se vê de novo na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.